Olá pessoal, tudo bem? Olha quem está comigo aqui, ó. Léo, você não sabe, cara, você é meu xará. Meu nome é Hugo Leonardo Ribeiro, cara. Então, ó, grande prazer Olha aqui só, né? receber meu xará, Leonardo Muritiba, aqui um grande nome aí na segurança nacional, né? Sempre presente nos nossos eventos aí, tudo que a gente promove, o homem está envolvido lá, quando a gente tem alguns workshops aí, ou palestras, a gente sempre se encontra em todo lugar por aí. E aí, um grande prazer, uma honra receber você aqui no meu canal aqui, que eu já devia ter passado por aqui faz tempo, Leonardo. Que isso, Hugo. Te agradeço muito aí pelo convite, né? Fico muito lisonjeado, né? Sou um acompanhante assíduo aqui das tuas agendas, né? Então, é o contrário, né? Eu fico muito realmente agradecido aí de fazer parte dessa lista muito importante que você tem construído aí junto com outros atores, né? Em prol da segurança. Trazer conhecimento para essa turma, né, Hugo? Que muitas vezes tem alguma dificuldade de acesso, falar de alguns temas que muitas vezes não estão tão amplamente divulgados. Então, isso tudo é muito gostoso e a gente faz com o maior prazer. Cara, bem lembrado, Léo. Vou te chamar de Léo aqui, desculpa a intimidade À aí, mas vontade. é mais curto, né? Agradecer muito a sua disponibilidade, cara. Acabou de ser pai aí, então tá na correria, ainda tá usufruindo aí da licença, né? Então, agradecer muito a você, não só você, sua esposa, que acredito que você também tenha aberto mão aí de fazer algumas atividades, mas acho importante aproveitar esse momento aí, cara. Isso aí. Fase nova da vida, né? E como toda fase, a gente sempre associa aí tudo que a gente tem discutido, né? Tudo que a gente tem lido. E aí a gente vê que não é só sobre as empresas, né, Hugo? Segurança, prevenção, cuidado, ela está presente em tudo ao nosso redor, né? Então, é uma oportunidade que eu estou tendo agora aqui de experienciar um outro lado do cuidado que eu não conhecia, né? Então, faz muito legal na minha vida. Verdade. Não, vamos começar então, cara, que você trabalha numa empresa super importante aí, com um cargo também muito relevante. Acho que costumo brincar assim que o pessoal que eu entrevisto aqui, se eu falar a empresa que os caras trabalham ou já tiveram experiência, todo mundo conhece, não tem nem. Nunca falei com nenhuma orelha seca aqui, cara. Então, assim, fala um pouquinho da tua trajetória aí, da tua posição atual, o que que você tem sobre sua responsabilidade atualmente. Maravilha. Bom, vou voltar um pouquinho aqui no tempo, Hugo, porque eu gosto muito de sempre reforçar as origens, né, e a base, porque tudo isso, ao longo do tempo, né, a maturidade vai chegando, a gente vai entendendo a importância que cada fase teve aí na nossa carreira, sobretudo para essa nova geração, né, que muitas vezes quer as coisas um pouco mais rápidas, né? E eu gosto de reforçar isso para mostrar um pouquinho também de que as coisas têm o seu tempo e por mais que a gente muitas vezes não perceba, em algum momento a gente vai entender alguma coisa que a gente passou no passado e o como isso vai nos ajudar aí em situações no futuro. Então eu sou baiano, né? Sou de Jacobina, cidade no interior, ali próximo da Chapada Diamantina. Tive sempre uma atuação genuína na área ambiental, né? Então, desde muito novo, eu participava ali de ONGs que tinham na região, fazia aqueles trabalhos de combate a incêndio florestal, limpeza de cachoeira. Então, a vida já me trouxe ali para o contexto ambiental muito cedo. E na cidade onde eu morei por muito tempo, né, onde eu nasci, morei por muito tempo, em Jacobina, tinha uma multinacional, né, uma mineradora de ouro, e naturalmente, né, como todo bom filho ali em casa, né, a gente quer tentar trabalhar na melhor empresa, né, buscar ali um desafio. E aí eu consegui organizar o meu começo de trajetória nesse sentido, né? Eu já comecei a trabalhar muito cedo, ali com 12, 13 anos. Meu pai teve uma grande sacada quando percebeu que eu não gostava muito de estudar. E aí, com o tempo, eu vi que não era isso, era só um modelo, né, de ensino, até porque depois eu acabei fazendo aí um monte de formação. E ele me encaminhou ali para fazer um curso de desenho técnico, né, naquela época que estava começando a digitalização dos processos. E aí, por coincidência, essa mineradora teve fechada durante um período.
E na reabertura eles precisavam fazer ali os as-builts dos projetos, né, os desenhos das plantas da operação. Então eu fui convidado a integrar ali ainda como terceiro, né, o grupo da equipe de manutenção. E um mês depois, já começou a aparecer mais projeto e a coisa foi crescendo. E nesse meio tempo, a empresa era uma empresa relativamente nova, ela não tinha estruturado ainda a sua área de HS. Hum. E enquanto isso, eu tive essa oportunidade de passar por manutenção, projetos, e entender um pouco do que era a mineração, né? Então, eu costumo brincar dizendo que quando eu migrei para o EHS, eu já fui sabendo o que não fazer, né? Ou como eram os truques que aconteciam, né? E já fazia o curso de biologia, que foi minha primeira formação, então tive aí a oportunidade de compor ali, desde a formação, a criação do setor na área de meio ambiente. Então, percorri praticamente todas as funções ali dentro da área ambiental, já liderando o setor. Sempre tive muita afinidade com pessoas, com cuidado, com a área de segurança. Então, sempre estava meio presente ali com meus pares, né, em eventos indesejados, também nas celebrações. E isso foi me trazendo ali uma aproximação com o tema. Até que em dada oportunidade eu comecei a trabalhar efetivamente com a segurança, vi ali que para dar passos, né, a gente precisava da engenharia. Então, já depois, né, de formado, especializado, voltei para a faculdade, né, viajava aí 200 quilômetros todos os dias para poder fazer o Caramba. curso de engenharia. Fiz engenharia ambiental, já terminei quase que junto ali com a engenharia de segurança. E aí fui convidado, nessa primeira empresa a assumir a área de HS num momento complexo, né? Eu costumo comentar o quão as crises trazem oportunidades, né, Hugo? Sim, cara. Porque essa fase que eu assumi a gestão da área, eu estava no final de faculdade, nós éramos um gerente, dois coordenadores, eu fui convidado a reestruturar o setor, cortar metade do budget, metade da equipe, e ainda numa fase ali bastante difícil, né? Era uma operação bastante complexa de mineração subterrânea. Mas tive o privilégio ali de, em 3 anos, né, que eu tive à frente do setor, deixar a posição, talvez aí com os melhores resultados históricos que a gente já tinha, produzido, né? Então, nessa Cara, fase, só um parênteses aqui, né, Léo? A maioria do pessoal que vai ouvir a gente aqui não faz ideia do que é mineração, né? Eu tenho experiência em mineração, tive até há pouco tempo numa mina subterrânea, 1,5 km para baixo da superfície aí, na Espanha. Já tive a oportunidade de trabalhar em mineração também. Assim, não é, pessoal, um ambiente tranquilo. Quando o Léo fala assim, em começar por aí, não é realmente não é fácil. Assim, a gente tem muitos e muitos problemas que a gente não encontra em operações normais, assim, na superfície. Então, assim, é um desafio bem grande para começar, mas que imagino que criou essa casca aí que você traz hoje aí, porque vou te falar, cara, é tudo maior, é tudo com maior pressão, a iluminação é precária, o deslocamento é complicado, falta oxigênio, é muito complicado trabalhar com mineração, né? e é o que você falou, uma grande escola, viu, Hugo? Realmente foi um intensivão ali, né? Fiquei 14 anos nessa operação. Os ciclos terminam, né? O meu também terminou e aqui eu sou muito grato à minha esposa, né? Porque à época ela me deu uma ideia. Eu sempre questionava muito o meu inglês, né? Porque na última fase ali do meu ciclo a minha liderança era canadense e eu tinha muita dificuldade de comunicação, né? Então eles me convidaram para fazer um curso. Eu iniciei o curso, deixei a empresa no meio do caminho, e aí ela me encorajou, né, a passar uma Continuar. temporada fora do Brasil para estudar, dedicar ao inglês. Então saí, 3 meses depois ela tomou a decisão, foi junto, então a gente ficou ali uma temporada fora. E não sabia eu que era esse período, né, de aprendizado do inglês que me traria para o meu momento atual, né? Então, voltando para Cara, o o inglês Brasil ali, mudou minha vida, Léo, de um jeito assim, cara. Se eu falasse assim, eu falo com meus filhos, né? Quem sabe português bem, matemática bem, inglês bem, de fome não morre, né? E engraçado exato. assim
que eu aprendi, cara, eu estava numa igreja, tinha nada a ver com nada assim, com a minha hoje esposa, na época namorada, e aí tinha um pastor americano, cara, e o pastor local falou, não falava inglês. E aí ele falou: tem alguém aí na plateia aí, né, na igreja aí, que consegue traduzir o pastor aqui, americano? Cara, e ficou aquele silêncio sepulcral, ninguém levantou a mão, cara. Eu falei para mim mesmo naquele dia, falei, cara, se algum dia isso acontecer de novo, eu vou levantar a mão, porque não é possível que ninguém vai. E aí saí de lá e fui aprender, me matriculei e tudo bem, cara. E nunca aconteceu, nunca teve outra, eu nunca tive essa chance de novo, mas acho que assim, a gente fala, né, o pessoal, quem tem fé e tal, fala, né, Deus falou comigo. Aquele dia não falou comigo, mas me serviu muito, cara. Eu peguei, pode ter falado com o outro, mas que eu tomei para mim e mudou muito minha vida, tanto que a maioria dos meus conteúdos hoje são com americanos, né? Então, assim, acho que mais um mérito aí para sua esposa, né? Exato. E de fato, foi o que aconteceu, né? A gente tinha ido, não foi muito planejado, né? Então não tinha vendido carro, alugado casa e de fato me ajudou muito, né? Porque eu fiquei dedicado ali praticamente para o inglês e queria fazer mais um ciclo, né? E avisei ali para alguns amigos que estavam vindo no Brasil para encontrá-los e aí nessa, né? Eu já felizmente, né? Já fui bastante assediado e já voltei com três opções de emprego, né? Caramba. E você Duas estava onde, né? Que proposições. país que você foi para estudar? Eu estava na Irlanda, fiquei em Para Dublin, Irlanda. Tá, Dublin. na Irlanda. Calorzinho. Calorzinho, Já né? estive O lá. calor, apesar de baiano, né? Eu já tinha vivido muito, curtido o calor da Bahia, então tava Não afim sentiu de nada, né? sentir nada. E aí, uma dessas posições era na Mosaic, Certo. né? Um colega que tinha trabalhado comigo, a gente às vezes encontrava enquanto estava aí na Europa. Falou, né, que tinha essa posição aqui, perguntou como é que estava meu inglês, mas era uma posição de engenharia, né? Era Sim, ali meio que um especialista, porque a Mosaic tinha acabado de comprar os ativos da Vale Fertilizantes, então um sim, movimento até atípico no mercado, né? Nós éramos uma empresa pequena e compramos uma estrutura grande, né? sim, E eles precisavam à época de uma pessoa com alguma experiência para ajudar nesse processo de integração, modelos de negócios diferentes, né? E ali foi uma escolha difícil, né? Já era gestor, né? Já estava em outro patamar, mas o desafio ali contou para mim mais alto, né, Hugo? sim, A poder chegar numa empresa nova, né? Que estava montando essa identidade, uma empresa que queria efetivamente fazer segurança de uma forma séria. E aí não foi difícil para mim, eu tomei a decisão, vim para a Mosaic. Comecei aqui em 2018, né? Então, logo ali após o Day One, das aquisições. Fiquei um ano nessa posição corporativa, né? Ajudando nesse processo de integração das operações, padronização do sistema de gestão. E aí, logo em seguida, eu fui convidado a assumir uma operação regional que ficava aqui na cidade de Araxá, né? Que é um complexo mineroquímico de Araxá, Patrocínio, que era uma mina, também a gente fala de mineração e as suas condições atípicas, né? Aqui a gente tinha uma mina que ficava a 200 quilômetros da nossa operação, né? Então a movimentação ferroviária e ainda liderando algumas áreas de suporte corporativo, né? Para a área de processo, manutenção. sim, E, de novo, né, felizmente, a gente conseguiu aqui excelentes resultados, porque essa era uma das operações mais complexas, né, que a gente tinha, um índice de acidentabilidade alto, uma cultura, multifacetada ali, porque eram operações que vinham de donos diferentes, né, então não tinha ainda a própria história da organização. E a gente conseguiu ali, um resultado bastante positivo, né, que acabou me projetando aí dentro da empresa. Então, em 7 anos, né, 8 anos aí de Mosaic, eu consegui sair de uma posição de engenharia para um nível de diretoria sênior, que é a que eu ocupo hoje, né? Então, bastante feliz na posição. O é um desafio aqui hoje de liderar uma segurança que a gente entende hoje já como uma segurança diferente, né? Essa transição de tudo que a gente vem aprendendo aí de modelos. E
podendo hoje praticar isso em diferentes culturas e países, né? Hoje, na minha diretoria aqui, estão também o Paraguai, Peru, algumas outras operações em outros países. E felizmente, né, a gente vai conseguindo trazer alguma credibilidade e hoje a gente já tem aí essa própria condição de novas visões sendo projetada dentro da Mosaic até a nível global, com as experiências que a gente tem tentado trazer aqui para a Mosaic no Brasil, na América do Sul. Cara, eu tenho a felicidade de conhecer, né, a Mosaic. A gente tem uma operação dentro de um site da Mosaic lá em Cajati, né? Então eu ia muito para lá antes até de ser Mosaic e depois continuei e tal. Assim, sempre teve uma segurança. É o que eu falo assim, né, Léo? A maioria das empresas que eu tive a oportunidade de conhecer ou de interagir, assim, sempre foram empresas muito sérias que faziam muito bem o que acreditavam. Então não era um problema de você ter que convencer a empresa a fazer algo porque ela não está nem aí para segurança e tal. É aquela questão de falar assim, pô, o que eu acredito é isso, o que tem de disponível, o meu conhecimento atinge até aqui. Então, isso aqui eu vou fazer da melhor forma possível. Inclusive, hoje por acaso é feriado, então eu estava na academia mais cedo e um amigo meu estava falando assim, cara, quando que você vai começar a ensinar, a treinar e tal, que eu vou mudar vou treinar com você, tal, tal, tal. Eu falo, cara, enquanto a primeira vez comecei a treinar, me deram uma fichinha, eu fiz com a dei minha vida pelaquela fichinha e tal. Hoje eu sei que tem forma melhor de fazer, então eu não vou fazer o que está na fichinha mais, assim, eu já vou, porque o meu conhecimento atingiu outros níveis, assim, eu me preparei para fazer melhor aquele treino e tal, a dieta e tal, sou bem engajado nessas questões assim, mas assim, não foi porque eu nasci sabendo, eu sempre fiz bem o que eu achava que era o certo, assim, eu vejo quando eu conheci a Mosaic lá, assim, por intermédio aí de visitar as plantas e tal, né? Eles sempre tiveram o mesmo, digo para a Bayer, né, cara, que a gente também Uhum. tem um site dentro da Bayer. Cara, a Bayer fazia muito bem, assim, louvavelmente o que era naquele momento o que se entendia por melhor, né? Então eu vejo que hoje o pessoal fica nesse 0 ou 1 de que o bom é isso, o bom é aquilo, mas não tem nem essa maturidade de fazer bem o que acredita. Então eu tenho muito assim cuidado de criticar qualquer prática de qualquer um, de qualquer empresa, porque eu acho que tem que fazer essa separação. Assim, às vezes a pessoa está fazendo melhor aquilo que para ela faz sentido. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da segurança que você encontrou e da segurança que hoje é praticada, assim, se está muito distante. Legal, isso é um ótimo ponto, porque você tocou num ponto-chave, né? Às vezes a gente fica muito preso a nomenclaturas, né? Sim, A método. E o que eu tenho mais aprendido, né, nessa jornada aí é que, assim como nós temos falado, né, que muitas vezes quando a gente vai tratar ali a questão do erro humano, né, a gente já começa a entender melhor por que que fez sentido para o empregado. Isso mudou completamente a minha forma de atuar dentro da segurança, né? Então, tudo que eu penso em fazer hoje eu não penso como uma meta, eu não penso como algo top-down, né, como a gente costuma falar. Eu penso em estratégias de como eu vou convidar aquelas pessoas que vão estar envolvidas naquela metodologia, dinâmica, exercício, quer que seja, para que faça sentido, sim. né? Porque se não fizer sentido, vai ser só uma execução, né? E aí a gente ouve falar muito, né, do cinismo organizacional, né? Eu finjo que escrevo, você finge que faz, e a gente finge que está seguro, né? Então, eu acho que essa é a grande sacada, a grande diferença, né? Eu me recordo que quando eu comecei na área de segurança, a gente fala muito de repertório, né? Às vezes a gente pratica algumas coisas, tem afinidade, mas não tem o repertório, o conhecimento, e isso às vezes nos limita. E eu me recordo muito, por exemplo, quando chegavam as análises de acidente, né? Que assim, acho que só acontece na Irlanda, aqui no Brasil não tem, né? E aí chegava, né? Falha na percepção de risco, né?
erro humano, e aquelas Titular. jargões aí, né? E aquilo me incomodava muito, né? E eu chamava o time, gente, isso não pode parar aqui, né? Tem que ter alguma coisa além, porque isso não explica nada, né? E felizmente, né? Até trazendo para vocês um pouquinho de como começou essa transformação também na minha vida. Quando eu deixei a Yamana, foram 14 anos, era empresa na minha cidade, então eu tinha de fato um amor por aquele negócio, né? Uma preocupação com as pessoas que estavam lá. Então eu ficava sempre procurando quem que era a pessoa que estava liderando, né, a segurança para, de alguma forma, entender se estava em boas mãos, né? E eu acabei sabendo que a pessoa que estava lá era o Ivan Rigoletto. É, vou E até não dar um tinha. bastidor aqui. O primeiro evento de segurança de nova visão no Brasil, que eu tive a felicidade de organizar, a Yamana foi uma das patrocinadoras, cara. O Ivan, como diretor à época lá, ele pegou uma cota master lá e foi possível fazer esse primeiro evento aí histórico. Então, um abraço Pois pro Ivan. é, então, aproveitando, né, sou muito grato ao Ivan. E aí, Hugo, eu não sei, talvez você não saiba disso, já contei essa história para o Juval, para o próprio Ivan, né? No anseio ali de conhecê-lo presencialmente, eu fiquei sabendo de um evento que o Juval ia fazer uma palestra lá no IBRAM, No na Ibram, né? Exposi IBRAM. E aí eu fui para a Exposi IBRAM para conhecer o Ivan pessoalmente. E aí onde que eu estava para conhecer o Ivan? Na palestra do Juval. E Caraca. aí quando o Juval fez aquela explanação, aquilo ali foi uma virada de chave na minha cabeça, né? Pô, E eu o sabia que Ivan faltava algo, mas não sabia o que era, né? e não sabia o que era, né? E aí o Juval começou a explicar, a falar da segurança diferente. Eu não lembro se à época vocês já tinham lançado o primeiro livro ou não, mas assim, conheci o Ivan, cumpri o meu desafio, mas saí dali com aquilo fervilhando na cabeça, né? E aí vem um segundo fator que eu considero fundamental, né? Você está também cercado de pessoas que têm essa busca, né, pelo novo, pelo diferente, né, quebrar o status quo. E aqui, né, trazendo um pouco para o nosso momento atual, foi bem o que você comentou, né? Eu cheguei numa empresa que tinha de fato uma cultura de segurança bastante forte, e mais que isso, né, a gente tinha um time de profissionais que também tinha esse Inquietação. desconforto, né? Essa inquietação e ali fomos meio que todos juntos, né? Então a gente comprou o livro para todo mundo, né? Foi ali eu diria que o primeiro pontapé, né, que a gente deu com essa questão de novas visões e aí do livro a gente começou a expandir, fizemos o treinamento de Learning Teams, aquilo foi ficando pouco, e aí fomos para o Fran, e aí quanto mais a gente estudava, mais a gente via que esse mundo era gigantesco, né? Sim, Até que hoje a gente tem aqui o privilégio, né, e agradecimento à própria Mosaic, por exemplo, de ter patrocinado hoje todos os gerentes de HS da Mosaic, eles fazem o MBA de Fatores Humanos da PUC, né, que inclusive eu legal. aproveito aqui para recomendar. Então, É, eu diria que não é uma jornada fácil, né, Hugo, mas é uma jornada que a gente tem encontrado todos os elementos para ter o sucesso. Então, a gente tem uma base de uma cultura forte, que foi herdada, né, de empresas diferentes ou da própria Mosaic. A sim. gente tem um time que busca o tempo inteiro ali aprendizado, conhecer, tem a percepção de que, de fato, o trabalhador é a solução e não a causa dos problemas, né? E isso tudo tem trazido para nós um desafio muito gostoso aí de fazer essa migração, né? Aqui, parafraseando o Clive Lloyd, né? Do compliance para o cuidado, né? Então, essa é a jornada que a gente tem tentado trilhar aqui no Mosaic. Cara, eu senti muita diferença porque a gente tem um time lá em Cajati e aí trocou a gerência lá de segurança e aí o rapaz que trabalha comigo lá no meu time falou, cara, o pessoal quer te conhecer aqui, chegou a pessoa nova aqui, a gerência tem teus livros, falou que te conhece, sei o quê. Cara, e antes disso, assim, eu já tinha tudo que praticamente está hoje aí. E, cara, eu às vezes era uma luta para conversar com o pessoal lá, o pessoal ficava lá.
naquela, assim, cara, não tem agenda e não sei o que. Eu falei, cara, mudou muito, né? Acho que o Léo realmente conseguiu quebrar essa barreira do compliance aí, agora tá no care, como diz o Clive Lloyd. E a dar um spoiler aqui, né? Vou dar aula na PUC aí, o segundo semestre, então, assim, capaz que encontre a galera ou na pós ou no MBA, a gente então, recomendo, lógico que com interesse pessoal, mas mesmo se não fosse, já é um curso top aí, quem puder, Ah, com certeza. oportunidade. Tirando eu, os melhores estão por lá, viu, pessoal? Ô, Léo, cara, aproveitando essa questão que você falou que encontrou um pessoal inquieto, um time já buscando, sedento aí por novas, formas de fazer. Como que você. Isso é uma pergunta que tem aparecido muito aí. Eu tenho feito uma mentoria com algumas pessoas, a pessoa tem perguntado muito isso. Como que você escolhe um profissional para o seu time, cara? O que que não pode faltar? Assim, quais são as principais, qualidades aí que você busca aí, os principais, pontos fracos que você tenta evitar? E só para dar um toque pessoal, tem muita gente buscando aí galgar posições maiores em empresas grandes. Então, queria que você desse essa dica aí para o pessoal. Excelente pergunta, Hugo. Eu me questionei o meu próprio método durante muito tempo da minha vida, né? Porque, como eu falei, às vezes a gente ocupa posições, né, estratégicas muito cedo e muitas respostas a gente só consegue com o tempo, né? E eu sempre tive uma característica, porque eu nunca contratei nenhum profissional, dos meus times por conhecimento técnico na área onde eles iriam trabalhar, né? Eu acho que nós escolhemos uma área em que a habilidade ali de interagir, conectar, né? Eu tive uma vice-presidente que falava muito, precisa tocar o coração das pessoas, né? Então, se a gente não consegue tocar o coração das pessoas, a gente vai encontrar aí as pessoas que são cumpridoras, né? Mas esse fazer sentido que a gente sempre busca, vai ser sempre mais difícil. Então, hard skills a gente desenvolve, né? A Sim, gente paga um curso, a gente faz um coach, a gente faz um desenvolvimento técnico, mas as habilidades, de comunicação interpessoal, de cuidado efetivo, né? Habilidade de lidar com crises, né? Porque a gente hoje já tem uma compreensão muito mais clara do ambiente sociotécnico complexo, né? Que a gente atua sobretudo na mineração, como você falou. Então a gente está o tempo inteiro lidando com as variabilidades de mercado, com variações de budget, turnover é alto, nem sempre, né, é um setor tão competitivo. Então, são habilidades fundamentais para um profissional de HS, né? Então, hoje, eu já tive pessoas que foram contratadas da minha área, para você ter ideia, que nem tinham formação na área, mas tinham as que habilidades que a legal. gente queria, muitas vezes em função de algum projeto específico ou do time que a gente quer montar, né? Então, hoje, para estar no meu time, Hugo, tem que gostar de gente, Isso né? que eu Tem ia que falar, cara, saber. é a primeira pergunta que eu faço. Gosta de gente? Consegue provar? É, e são coisas que, com o tempo, a gente vai aprendendo a pegar pequenos sinais que demonstram isso, né, Hugo? Sim, E felizmente hoje eu tenho um privilégio realmente de trabalhar com um time aqui sensacional, pessoas que realmente estão preocupadas, né, com fazer uma segurança que faz sentido, trazer o empregado para o centro das soluções, e eu acho que isso faz toda a diferença. Então, é uma dica que eu deixo, né? Busque essas competências, né? Porque tudo é treino, né? Muitas vezes a sim, gente tem pessoas que trazem no seu âmago aí essas características e o restante a gente treina, porque conhecimento técnico a gente consegue, né? Com uma boa liderança, com apoio, com vontade, né? Tem que ter protagonismo, e querer. a gente avança. Ô, Léo, e quais os maiores desafios que você encontra? Porque eu já passei muito por isso na minha carreira, de às vezes muda alguma coisa para cima e chega alguém que não conhece a metodologia ou alguém que é mais de comando e controle e tal. Como é que é o desafio aí de levar más notícias para cima, cara?
Que isso sempre é um desafio. E eu trabalho numa empresa que está nessa jornada há muito tempo, pioneira no Brasil em hop, a primeira empresa que teve o hop implementado, assim, e tal, que a primeira vez que o Todd teve no Brasil foi para um trabalho conosco aqui, mas ninguém não está livre de recaída, né, cara? Então, eu imagino que Exato. também seja o caso aí com vocês aí, né? Exato. Aqui eu vou até aproveitar para compartilhar com vocês uma história que vocês também estão envolvidos, né? Felizmente, desde o começo vocês têm sido grandes parceiros nossos e aqui também a gente tem o dever, né, de replicar o apoio que a gente tem aí dos amigos e parceiros para a gente estender essa jornada. Mas quando a gente começou, depois ali do livro, os primeiros cursos, a compreensão do rock, a gente tomou a decisão de seguir com a implantação do hop aqui na Mosaic. Então, à época, nós estávamos numa fase ali que a gente tinha dois vice-presidentes, um mais voltado para a área operacional e o outro com a estratégia de HS. E aí eu chamei os dois à época, apresentei a abordagem, o que a gente estava pensando, né? A gente tentou estruturar ali um plano mínimo e falei para eles que aquilo fazia bastante sentido e que a gente queria, de fato, fazer uma implantação aqui na organização. E aí tem uma frase que me foi dita naquele dia pelos dois vice-presidentes, que me marcou muito e que eu gosto sempre de repetir, porque é um grande aprendizado, né? Eles falaram para mim: olha, eu não te apoio, mas eu não te desencorajo. Né? Por quê? Porque a gente sabe que isso não é uma mudança simples, a gente sabe que isso normalmente não se faz da base para cima. A gente não está no momento que talvez a gente deva priorizar esse tema, muito embora eu concordo plenamente com você, e a gente acredita muito nisso. Então vamos fazer um piloto, Sim. né? Começa, escolhe uma unidade, faz um piloto e a partir daí a gente vê as cenas dos próximos capítulos, né? E aí é o que você falou, né, Hugo? No meio dessa jornada, a gente não vai mudar aí 100 anos de segurança, Não, como cita não. o Decker, né? E um piloto em um ano. Então, notícias ruins acontecem no meio do caminho, profissionais entram e saem, né? E o grande aprendizado que eu tive desse processo é perseverança, né? A gente precisa, de fato, se preparar, porque quando a gente vai partir ali para uma argumentação, para um convencimento. A gente precisa ter responsabilidade, porque a gente lida com vidas, né? Aqui na Mosaic hoje a gente tem em torno de 6.500 pessoas diretas trabalhando com a gente, né? Fora terceiros, então a gente não pode ser aventureiro Sim, e arriscar, né? Então se preparar bastante, né? O processo de letramento ele é fundamental para criar segurança, né? Te dar a base para discutir, fazer conversas difíceis. E, sobretudo, o que me ajudou e tem ajudado muito, inclusive eu atribuo isso ao fato da Mosaic agora em 2026 ter adotado na sua estratégia global elementos das novas visões de segurança, a exposição de fatos, né? Ou seja, a gente tentava ali no piloto e muita coisa, quando a gente fala de filosofia, você não consegue materializar sim, necessariamente, mas a partir do momento que a gente faz uma análise de acidente, né, e que a gente tira ali de fato o empregado do centro, né, das atenções, né, como erro e começa a mostrar o porquê que fez sentido para ele naquele momento cometer, né, um determinado atalho, uma ação. Novamente, contra fatos não tem argumentos, né? Então, é muita barreira, de fato, que a gente encontra, não por maldade, não por más intenções, né? De novo, aqui, eu acho que a gente tem um privilégio de ter bastante energia sendo canalizada para a segurança, mas com um modelo que a gente conviveu até hoje, né? sim, Eu brinco muito com o José Carlos Brunner, ele fala, calma, porque isso era o que a gente tinha para o almoço até hoje, né? Daqui para frente a gente tem um cardápio muito maior. Então, se preparar, perseverar e aproveitar cada exemplo de sucesso que a gente tenha para demonstrar que de fato isso faz sentido e que a gente pode olhar com outras lentes aquilo que a gente costumava simplesmente, né, culpabilizar. Então, migrar do culpar e punir para o aprender e melhorar
é muito gostoso, né? Mas precisa quebrar algumas barreiras, né? E nada melhor do que fatos e dados para a gente demonstrar e perseverar nessa caminhada. Isso é um ponto importante, né? Quando a gente começou esse trabalho, primeira vez aqui, né, no Brasil, na primeira semana, cara, teve 3 acidentes e tava há bastante tempo sem acidente, assim. E aí eu fui na certeza, o VP pediu para falar comigo, eu fui na certeza que seria demitido, assim, mas tinha muita certeza. Liguei para casa, falei, nega, segura as contas aí que provavelmente vai dar ruim aqui, tá? E aí fui lá falar com ele, aí entrei na sala, ele falou, tudo bem? Eu falei, tudo. Ele falou, ó, eu queria falar só 2 coisas para você que eu vou entrar numa outra reunião. Eu falei, o que que foi? Você não era o melhor antes de acontecer os acidentes e não é o pior depois que aconteceu. A ICL não era melhor antes dos acidentes, nem é pior depois. Você acredita nisso que você está trazendo para nós? Eu falei, cara, muito. Então, é isso que vai determinar o nosso sucesso ou não. Então, assim, daqui a um tempo você vai chegar para mim e vai falar assim, pô, mas não pode trazer notícia ruim que a gente olha para trás? Então, você é o único que não pode olhar para trás é você, cara. Você veio aqui É, e me convenceu que o negócio era bom. Então, se você titubear, eu não tenho obrigação de ficar firme. E eu falei, cara, eu só tinha medo de vocês não me darem a oportunidade de colocar em prática o que eu acredito, assim. Mas medo de perder o emprego, zero, nunca tive. Até hoje não tenho. Eu só liguei para minha esposa, falei, dá uma segurada aí, porque pode ficar ruim aqui. Mas eu não tenho medo de perder o emprego, só tenho medo de não conseguir levar, porque se eu falhasse lá, cara, provavelmente, assim, sendo bem pretensioso, um monte de coisa do que a gente trouxe, fez e faz não teria acontecido, porque talvez eu tivesse falado, cara, quer saber? Eu vou cuidar da minha família, do meu emprego e deixo o resto para lá, né? Não vou querer, vou fazer como, vou manter vou para 101 anos. Mas eu é, também te parabenizo aí pela coragem, porque assim, era muito mais simples manter o que vinha, né? E assim, é muito mais fácil você apontar o dedo para alguém, trocar aquela pessoa, ainda mais uma empresa gigante como as nossas, e segue o baile, né? E a gente optou por fazer um caminho diferente. Então, eu agradeço aí pelo insight, Léo. E por último, cara, nosso tempo voa demais aqui, ó, já quase 40 minutos de conversa. Eu queria te fazer uma pergunta mais é, relacionada assim ao futuro, assim. O que que você acha que tem para acontecer aí com a chegada da IA, com mais empresas adotando nova visão, é, com muito conteúdo criado também por IA que a gente não vê profundidade, e muita gente agora é especialista em hop, especialista em tudo aí. Vocês que levam a sério, que mandam os funcionários para estudar num lugar com gente boa, com prestígio, né? Vocês que investem de verdade aí em conhecimento, compram os livros, né, cara? Como é que vocês veem isso, assim, o que que você está desenhando aí, você que é um visionário, para o futuro próximo da legal. segurança? De novo, essa jornada nossa, né? Eu particularmente acredito que uma das funções nossa aqui na Terra é evoluir, né? E aí, para evoluir, a gente precisa de fato estar sempre aberto a coisas novas, né? Tudo hoje é muito mais veloz do que o que era. Isso não tem como voltar, né? Mas, de novo, a gente tem que tomar muito cuidado com as aventuras, né? Sempre, cada momento, como a gente está vivendo agora com a inteligência artificial, surgem excelentes iniciativas, surgem excelentes ideias, mas surge também um monte de aventureiro junto, né? E aqui a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente fala em segurança, quando a gente fala em pessoas, a gente está falando de um elemento ali que muitas vezes é insubstituível, né? Ou quase sempre é insubstituível. E o como a gente vai utilizar isso para que de fato sejam trazidos frutos e não criadas mais distrações além das que a gente já tem, né? Que eu acho que é um dos grandes impactos que a tecnologia tem trazido para nós. Sem dúvida, vem bastante coisa boa, né?
Se a gente pensar hoje a forma como a gente está ressignificando as nossas métricas, né, os nossos indicadores e a velocidade que a gente tem hoje para poder tabular resultados e fazer uma análise crítica, né, sem dúvida ela é muito maior do que quando a gente ficava ali pegando os papeizinhos que a gente anotava e tabular tudo Verificando isso, né? permissão de Então, trabalho, né? Eu lembro disso, meu Deus. permissão de trabalho, exato. Então, saber explorar, né, essas vantagens que esse momento tem trazido para nós, sem dúvida vai nos ajudar bastante, né? Mas, por outro lado, é a preocupação que eu costumo sempre estar atento e sempre me fazer a pergunta antes de qualquer novo projeto. O tempo inteiro a gente é muito assediado, né, para conhecer sistemas, Sim. tecnologias, enfim, é entender o quão de fato aquilo agrega e o quão de fato aquilo pode trazer uma distração adicional, né? Porque a gente também tem um desafio muito grande aqui de reduzir o paper safer, né? E aí a Sim, gente tem que tomar cuidado para não ser o tech safer, sim, cara. né? Acabar vindo muita coisa que mude ali o nosso foco das pessoas e o como a gente se prepara para conectar, entender e trabalhar junto com as pessoas para fazer isso com as máquinas, né? Então, de, né, uma faca de dois gumes aí que a gente precisa ter muito tato, né, para gerenciar e ter muita responsabilidade com tudo aquilo que a gente quer trazer para as nossas rotinas. Ô, Léo, e fala pra mim, cara, prometo que é a última. O que que vocês têm medido que não media antes, assim, em relação à segurança? Tem alguma coisa que é medido agora que você fala assim, cara, antigamente isso daqui não passava nem pela cabeça de ninguém, assim. Tem algum indicador, novo que vocês implementaram depois que começaram a mergulhar mais fundo aí nas novas visões que passaram a adotar? Hugo, eu diria que ainda é precoce Tá. a gente falar em mudanças significativas, mas tem alguns pontos para 2026 que eu diria que a gente está Ah, não degustando, precisa né? estar assim oficializado, não, mas tem alguma coisa que vou mudar talvez um pouquinho, que você está olhando que não era comum olhar, em relação à segurança, assim? Sim, tem um ponto, né? Assim, uma frase bem comum que eu diria que foi o cerne aqui também da nossa mudança é ressignificar a própria segurança, né? Quando a Sim. gente segue aquela frase do Todd lá, né? E a gente entende que a gente não deve olhar a segurança como a ausência de acidentes, mas a presença de capacidade. Cara, só A gente tem. te cortando aqui, chegou um e-mail deu um pop aqui, ó, Todd. Você consegue gravar um podcast com o Todd no dia 2 de junho aqui, ó? Eu vou falar que Ó, não, não dá. Tô ocupado. transmissão de pensamento, tá É, vendo? não morre mais, Todd. Um abraço. Então, cara, essa frase a gente usa ela todos os dias, sabe, para nos desafiar e procurar realmente trazer coisas que façam sentido, olhar para números que façam Ó, você sentido, tá né? falando muito essa E palavra. Acho que você leu o meu livro, hein? sempre, todos eles. Eu já tô ansioso aqui porque eu não consegui ainda O esse último ecossistema. do ecossistema, né? Ah, tá. Logo, logo vou estar com ele. E aí, quando a gente fala, né, de novo, repetir, quando isso faz sentido, a gente conseguiu convencer o próprio board da organização esse ano a não ter mais o acompanhamento de taxas envolvendo meta. Que Então, legal. óbvio, né, É uma como vitória todo muito processo de grande. transição, né, a gente mantém o acompanhamento, né, como um monitoramento, mas a gente não tem mais metas, nem no Brasil, nem fora Excelente para medida. acidentes com perda ou sem perda de tempo. Então, a gente começa de fato a olhar para aqueles acidentes que podem causar lesões graves ou fatais, né? A gente está começando agora um trabalho muito bacana da gestão de segurança baseado em energias, né? A gente entendeu Existe, que né? aquilo também tem uma relação direta, né, com a própria abordagem de fatores humanos, as questões do ROP. Então, a gente tem trabalhado muito mais para estimular indicadores que representem essa presença de capacidade. Então, quando a gente fala em resiliência, né, a gente lançou aqui uma iniciativa que chama Risk Reduction,
Sim, onde os empregados eles são motivados a submeterem iniciativas que vão trazer ah, condições mais seguras nos trabalhos, né? Ou seja, mas com viés um pouco diferente, né, Hugo? A gente se preocupava muito em não falhar, né? Hoje a sim, gente já compreende que o falhar é normal e que a gente precisa falhar seguro. sim. E aí, através dessas iniciativas, a gente consegue chegar na ponta, porque gera engajamento com algo que de fato está conectado com aquilo que a gente quer mandar. Então, eu diria que conseguir, né, um pouco mais de 2 anos aí da nossa jornada, convencer a nossa alta administração, o nível de board, a algo que, né, sempre foi histórico, né, ter metas associadas a taxas de frequência já foi uma evolução muito grande, né? Caramba, aí, porra, agora meu coraçãozinho encheu de alegria aqui, porque eu acho que uma empresa desse tamanho, partindo para esse lado, assim, arrasta um monte de outras e isso sempre vai ser uma métrica importante, né, pessoal? Assim, a gente sempre vai olhar se alguém se machucou com gravidade, se alguém teve um acidente mais sério que resultou em. Isso sempre vai ser uma pauta para nós. Assim. Não é que a gente não liga, não é que a gente vai ignorar. O que a gente quer realmente é tirar o peso desses eventos e colocar o peso naquilo que é evitável e como o Léo falou aqui, né, eu até entrevistei o Matthew sobre a roda das energias, né, os acidentes sérios e fatais. Então, acho que é para isso que a gente precisa olhar para evitar esses caras e não ficar olhando o retrovisor. Então, pô, muito feliz mesmo aí e de novo, Léo, assim, cara, a gente está indo para o final aqui. Agradecer muito você. Acho que a empresa tem muita sorte de ter um cara que nem você aí que está olhando tudo que está de mais atual. Vejo que você é bem antenado, vejo que você está em todos os lugares aí onde as práticas científicas comprovadas estão sendo discutidas. Vejo que você está atento também. Não cai em qualquer conversa, que é como você falou, né? Sempre tem alguém querendo vender alguma coisa para a gente, alguma pílula mágica, mas acho que você tem um discernimento muito bom aí do que realmente tem profundidade, né? Você falou algo que é exatamente o que eu penso, de estar rodeado de gente boa e capaz, né? Então, assim, você citou nomes aí, o Bruno, o Clive, né? O Gilval, o Ivan, gente que realmente agrega e traz aí diferenciais mesmo para a nossa área. E agradecer pelo seu tempo, mandar um abração aí, um beijão no baby, cheio de saúde aí, inteligência igual o pai. E a gente se troma em qualquer hora. E não foi dessa vez no MSA, você não pôde ir, mas no próximo evento espero te dar um abraço pessoalmente aí. Ou a gente pode se encontrar em qualquer hora dessas aí, em qualquer lugar, porque o mundo da segurança é pequeno, cara. Obrigado pelo seu tempo aí, meu irmão. Muito grato, Hugo. Eu realmente fico muito feliz, né, de poder trazer um pouquinho aqui da nossa jornada, da nossa experiência, né, quando a gente de fato ressignifica, né, e acredita em tudo isso, e consegue perceber, né, os pequenos passos que a gente dá. Quando você começou a falar aqui da tua experiência, né, do acidente que teve. Tem um ponto que muitas vezes a gente constrói o que a gente não consegue tangibilizar, que é o legado, né, que a gente está construindo, ajudando a construir. Sim, cara. Há pouco tempo atrás, a gente não tinha canais como o teu, ou até traduções, né? Hoje a gente já tem, felizmente, de novo, a tecnologia para nos É, ajudar, quem tem dificuldade de ler um livro em inglês, uma bibliografia. Então, tudo isso está agora muito aberto, né? Então, eu queria aqui também deixar aí uma dica, né, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, não se limitem, né? O conhecimento está aí disponível. Eu fiz um exercício, Hugo, há uns 3, 4 meses atrás, que também deu uma virada de chave. Eu comecei a ler, comprar bastante livro, e à medida que a gente vai lendo, né, a gente vai vendo que tem muito mais, e aí eu me perguntei, falei, pô, por que que eu não estou bebendo na fonte, né? Por que que eu não estou seguindo esses caras no LinkedIn? Por que que eu não faço parte das redes que eles fazem? E aí comecei, peguei minha biblioteca aqui, selecionei os principais livros e fui convidando ali os autores desses livros, né, no LinkedIn.
E aconteceu um ponto muito interessante. Eu fiz uma postagem de um comentário de um livro que eu tinha acabado de ler, e aí o Robert Long, né, ele tem Figuraça. uma filosofia, né, bem diferente, às vezes, e fez uma crítica muito forte, sabe, ao que eu Bate tinha duro, bate escrito. duro. E aí a turma começou, pô, o cara pegou pesado, tá falando, não, eu vou fazer o contrário, né? Eu acho que às vezes as adversidades fazem a gente crescer. E aí pedi para ele, fala um pouco melhor, Rob, me explica melhor o que você está querendo dizer, porque não ficou muito claro para mim, né? Então, quando que eu imaginei que Robert Long ia responder uma pergunta minha no LinkedIn, e aquilo ali virou uma discussão internacional, né? Sim. E hoje eu estou aí fazendo um workshop com ele, entendendo um pouco melhor a forma dele pensar. Então, não se limitem, né? Hoje, os acessos, né, eles estão aí muito mais fáceis. A gente também está aqui à disposição para compartilhar um pouquinho, né, do que a gente já tem trilhado. Então, contem também comigo aí, para suportá-los aí no que for necessário. Eu acho que esse dever de cuidar, ele é muito maior do que qualquer dificuldade que a gente tenha. Então, aproveito aqui para me colocar à disposição também. Nada perto do Hugo, Que é né, isso, cara. desses outros nomes que eu citei, Tudo mas igualzinho aí. Isso é tudo bípede. Todo mundo igual, cara. E só não vai procurar o Robert Long se você for dodói, viu, cara? Porque ele vai bater pesado e tem que estar preparado. Eu mandei uma mensagem para ele, chamando ele para conversar. A gente conversou e ele até me convidou para passar uma semana na casa dele na Austrália lá. Eu falei, eu só chamei você, cara. Eu gosto tanto de você só porque você não gosta de mim. Aí ele falou, não é que eu não gosto de você. Não é que eu não gosto de você, é que você entrevista um pessoal lá que não sabe de nada. Falei, mas é porque na sua visão, né? Também tem gente que acha que você não sabe de nada exato. e assim segue. Obrigado, Léo. Um abraço, cara. Fica com Deus aí. A gente Forte abraço, Hugo. Obrigado. Tchau, tchau.